Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página de blog com alguns artigos aqui, que possui esse botão aqui em cima, com o texto alternar, que quando clicado, alterna o tema da página. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir nosso projeto, eu tenho aqui o meu editor de código aberto, que é o VS Code, e dentro dele eu tenho uma pasta chamada modo escuro. É nela onde nós vamos criar os nossos arquivos do nosso projeto. Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html e dentro dele eu vou digitar ponto de exclamação para que ele me ofereça essa estrutura básica de arquivo HTML. E aqui eu vou definir o título da página como sendo modo escuro. E dentro do body eu vou definir a tag main. Dentro dela eu terei uma tag nav, dentro da qual eu terei uma div com a classe nave_centro. E dentro dessa div eu terei um span com o texto blog. E abaixo dele eu terei um botão com o texto alternar e com a classe botão. Abaixo da tag nave eu terei uma tag section com a classe artigos, no plural, dentro da qual eu terei uma tag article com a classe artigo. E dentro dessa tag article eu terei um cabeçalho nível 2 com o texto o que é HTML e para que serve. No caso aqui, esse é o conteúdo da nossa publicação, né? Eu terei uma div com a classe info artigo ou informação artigo. Dentro dessa div eu terei dois spans. O primeiro terá o texto 4 de outubro de 2020. E embaixo desse span eu terei o texto 8 minutos de leitura. E abaixo dessa div eu terei uma tag p para parágrafo. E aqui eu vou copiar aqui da minha colinha e vou simplesmente colar porque eu não quero ficar escrevendo esses textos longos. Portanto, agora nós temos aqui a tag p que representa o conteúdo da publicação, né? Portanto, agora nós temos a estrutura básica da nossa página. Eu vou ativar aqui a extensão Go Live, a extensão Live Server, clicando aqui em Go Live. E agora, aqui no navegador, eu vou colar o endereço que foi aberto aqui pelo navegador, né? Vou colar aqui no outro navegador que eu quero usar. E portanto agora aqui nós temos a estrutura básica da nossa página. Eu tive um erro aqui de grafia na data aqui, ó. 4 de outubro de. Portanto, agora nós temos aqui a estrutura básica da nossa página HTML. Vamos começar a tornar essa página um pouco mais elegante e bonita utilizando CSS. Portanto, eu vou criar aqui um arquivo chamado estilo.css. Dentro dele, eu terei os seguintes estilos. Primeiramente, eu quero definir algumas variáveis que vão ser utilizadas na nossa página. Portanto, eu vou definir aqui, ó, na raiz do projeto, ou seja, dois pontos, root significa raiz. Então, na raiz do projeto, deixa eu dar um zoom aqui. Eu quero o seguinte, eu quero uma variável chamada cor fundo. E aí essa variável vai ser a cor branca. Em seguida, eu quero cor forte, ou cor fonte, para a fonte do texto, né? E aí vai ser um tom de cinza bem escuro, mais ou menos escuro, né? Cor principal, eu quero esse tom aqui de rosa, né? E por fim, para a variável cor cinza, eu quero
esse tom aqui de cinza um pouquinho mais claro. Portanto, essas serão as variáveis que estarão disponíveis para nós, só que eu vou definir um segundo conjunto de variáveis que serão utilizadas para quando o tema da página for o tema escuro, né? Portanto, eu vou definir uma classe aqui chamada tema escuro. E ela vai ter as mesmas variáveis que essas aqui, só que com valores diferentes. Portanto, eu vou simplesmente colar esse grupo aqui de variáveis e vou alterar os valores aqui de cada uma delas. Portanto, deixa eu remover aqui. E aí, para cada uma delas, eu vou começar a definir. Para a cor de fundo do tema escuro, eu quero esse tom de cinza aqui, que é o mesmo lá da cor fonte aqui nas variáveis originais, né? Para a cor de fonte, eu quero branco. Para a cor principal, eu quero esse tom aqui de rosa, que é um rosinha bem claro. E por fim, para a cor cinza, vai ser um cinza mais claro ainda do que o original. Portanto, agora nós temos as cores do nosso tema escuro e vamos terminar de definir algumas propriedades que faltam, né? Essas aqui são só as variáveis que nós vamos utilizar. Eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco. E para todos os elementos, eu quero margem igual a 0, padding igual a 0 e box sizing igual a border box. Esses estilos aqui, de margem e de padding, deveriam ter sido aplicados aqui às margens e ao padding dos elementos, né? Entretanto, essas regras de estilos não foram aplicadas mesmo depois que eu salvei o arquivo, porque nós ainda não conectamos o arquivo estilo.css com o artigo. Nós não ainda conectamos o arquivo estilo.css com o arquivo index.html. Portanto, aqui no arquivo index.html, dentro da tag head, eu vou criar um novo link. O tipo de relação vai ser style sheet, folha de estilo. E o atributo href vai ser igual a estilo.css. É o nome do arquivo que eu quero conectar. Portanto, agora, estilo.css. Portanto, agora, isso aqui deveria ter... Essas margens aqui deveriam ter sumido, né? Porque são as margens padrão dos elementos do cabeçalho, do elemento parágrafo também. Mas não sumiu, mesmo depois de eu ter conectado aqui, né? O problema é aqui, ó. No atributo de relação, eu coloquei um E a mais aqui. Então, deixa eu remover. E aí, quando eu salvar, nós veremos que as margens foram removidas, né? Em seguida, eu vou definir aqui, para o corpo da página, eu quero que a família de fontes, seja Open Sans. Ou, se Open Sans não estiver disponível, eu quero Helvetica Neue. E se Helvetica Neue não estiver disponível, utilize a fonte estilo sans serif que estiver disponível. Em seguida, para o fundo da página, eu quero a variável cor fundo. Peraí, deixa eu mudar essa família de fontes aqui. Na verdade, é esse valor que eu quero. Eu quero a fonte Apple System. Se não estiver disponível, eu quero Blink Mac System fonte. Se não estiver... E a gente vai definir várias opções aqui, caso a anterior não esteja disponível. Então, se a fonte Apple System não estiver disponível, nós vamos utilizar a fonte Blink Mac System Font. Se essa não estiver disponível, vamos utilizar a Segoe UI. Se essa não estiver disponível, vamos utilizar a fonte Roboto. Se essa não estiver disponível, Oxygen. Se essa não estiver disponível, utilize a fonte Ubuntu. Por sua vez, se essa não estiver disponível, utilize a fonte Cantarell. Se essa não estiver disponível, Open Sans.
Helvetica Neue. E se não estiver disponível, utilize a fonte aí sim utilize a fonte estilo sans serif que estiver definida como padrão para a página. Eu vou salvar esse arquivo e, portanto, aqui nós temos agora uma dessas fontes aqui. Vamos checar qual que é? Se eu vim aqui, ó, nas ferramentas do desenvolvedor, clicando com o botão direito e indo em inspecionar, eu vou clicar nessa opção aqui para selecionar um elemento. E aí, se eu clicar nesse elemento e vir aqui, ó, vamos ver se a gente consegue encontrar a família de fonte aqui. Ah, exatamente, está aqui, ó. Perfeito. Vamos definir agora a cor do texto. Vai ser igual a variável cor fonte. Em seguida, a altura da linha, line height. Eu quero que seja 1.5. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou diminuir para a gente poder ver a alteração aqui em tempo real. Font size, tamanho da fonte, vai ser igual a 0.875 rem. Transição dos efeitos vai ser para todos os efeitos. A duração vai ser 0.3 segundos e vai ser uma transição linear. Em seguida, para a classe nave centro, eu quero largura, width, igual a 90% a largura da tela do usuário. Centro. Eu quero largura máxima igual a 600 pixels. Eu quero margem igual a 0 verticalmente e automática horizontalmente. Isso vai fazer com que a navegação aqui fique centralizada, né? Modo de exibição, display, eu quero que seja flexível, flex. Justificar conteúdo, eu quero que seja space between, espaço entre os elementos. Isso vai fazer com que o botão alternar seja... Isso vai fazer com que tenha um espaço aqui entre os dois elementos da navegação, né? Da barra de navegação. Alinhar itens, eu quero que seja centro. E pairing, eu quero que seja 2 rem verticalmente e 0 horizontalmente. Em seguida, para o elemento span, que estiver dentro do elemento com a classe nave centro, eu quero tamanho da fonte, font size igual a 2.5 rem. Transformação de texto, eu quero que seja capitalize, primeira letra maiúscula. E espaçamento entre as letras, letter spacing, eu quero que seja 2 pixels. Em seguida, para a classe botão, eu quero fundo igual a cor principal, igual a fonte cor principal. A cor da fonte, do texto, né? Eu quero que seja cor fundo. O padding, eu quero que seja 0.25 rem e 0.5 rem. Curvatura da borda, border radius, eu quero que seja 5 pixels. Cor da borda, border color, eu quero que seja transparente. Transformação do texto, eu quero que seja capitalize, ou seja, a primeira letra vai ficar maiúscula. Transição, eu quero que seja para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. Peso da fonte, font weight, eu quero que seja negrito, ou seja, bold. Espaçamento entre as letras, letter spacing, eu quero que seja 2 pixels. Cursor, eu quero que seja ponteiro, para quando o mouse estiver em cima do botão, né? Ele fica em modo ponteiro. Para a classe artigos, eu quero que seja padding igual a 5 rem verticalmente e 0 horizontalmente.
No caso aqui agora é para os artigos, né? Para a lista de artigos aqui. Em seguida, a largura. Eu quero que seja 90% a largura da tela do usuário. A largura máxima eu quero que seja 600 pixels. E a margem eu quero que seja 0 verticalmente e automática horizontalmente. Isso vai fazer com que os artigos fiquem centralizados, né? Eles têm espaço aqui dos dois lados igual. Em seguida, para a classe artigo, eu quero margin bottom igual a 3 rem. Para o elemento H2 que estiver dentro de um elemento com a classe artigo, eu quero a cor igual a variável cor principal. Falta um traço aqui, ó. Transformação de texto, text transform. Eu quero capitalize, primeira letra maiúscula para cada uma das palavras. Espaçamento entre as letras, letter spacing, eu quero que seja 2 pixels. E tamanho da fonte, font size, eu quero que seja 1.75 rem. Em seguida, para a classe informação, artigo, é essa mesma classe? Vamos ver aqui. Informação artigo, exatamente. Eu quero margem na parte de baixo igual a 0.75 rem. Estilo da fonte, font style, eu quero que seja itálico. A cor, eu quero que seja variável cor cinza. E por fim, para o elemento span que estiver dentro do elemento com a classe informação artigo, eu quero margem do lado direito igual a 0.5 rem. Portanto, agora nós temos os estilos da nossa página definidos. Falta agora tornar a nossa página iterativa com o botão aqui, né? Se a gente clicar aqui no botão alternar, nada acontece. E além disso, nós também teremos o conteúdo da nossa página, ou seja, o conteúdo dos artigos, né, do blog, nós teremos eles preenchido aqui de forma dinâmica. Até então nós temos apenas um artigo aqui que é exibido de forma estática, pois o conteúdo ele está aqui dentro. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Pois o conteúdo ele está aqui dentro do próprio artigo HTML, mas no mundo real. Mas no mundo real, quando nós temos conteúdo que é exibido em uma página, esse conteúdo ele quase nunca ele estará escrito literalmente no arquivo HTML. Normalmente ele vai vir de forma dinâmica a partir do arquivo JavaScript. Portanto, é isso que nós vamos fazer aqui na nossa página. Para começar, vamos criar um arquivo JavaScript chamado dados.js, que vai ser o arquivo que terá os dados da nossa página, ou seja, o conteúdo dos artigos. Aqui eu vou criar uma constante chamada artigos, que vai ser igual a um vetor. E esse vetor terá uma lista de objetos. E esses objetos terão as seguintes propriedades. Primeiramente, eles terão uma propriedade chamada id. E aí, para o primeiro artigo, vai ser id1. Terão uma propriedade título, que vai ser igual a esse título aqui, né? Então eu posso também copiar aqui, ó. Eu posso copiar e colar aqui. E olha que interessante, como originalmente o conteúdo aqui do título, né? Ele é assim, sem que a primeira letra das palavras seja maiúscula. Quando eu copio ele aqui, ele veio exatamente dessa maneira aqui, sem a primeira letra das palavras maiúsculas. Mas como no código CSS nós estamos definindo
Deixa eu achar aqui. Nós estamos definindo a propriedade text transform como sendo capitalize. Na exibição da página, a primeira letra das palavras está maiúscula. Portanto, eu tenho o título. Em seguida, eu vou ter uma propriedade chamada data, que vai ser a data da publicação, que vai ser um objeto do tipo date. Portanto, eu vou escrever aqui new date. E esse objeto ele vai receber, primeiramente, o ano. O segundo é o número do mês, mas em JavaScript os meses eles começam a partir de 0. Então 0 é janeiro, 1 é fevereiro, 2 é março e assim por diante. E aí no caso aqui, como é outubro, ao invés de ser 10 vai ser 9. E os dias começam a partir de 1 mesmo. Então o dia 1 é o número 1. E no caso aqui o dia 4 vai ser 4 mesmo. Então no caso aqui é só o mês, que é o segundo valor aqui. O primeiro é o ano, o segundo é o mês, o terceiro é o dia, é apenas o mês que começa a contar a partir de 0. Em seguida, eu terei uma propriedade chamada duração, que vai ser os minutos de duração de leitura do artigo, né? No caso vai ser 8. E por fim, nós teremos uma propriedade chamada conteúdo, que vai ser o conteúdo do artigo, né? Então eu vou simplesmente copiar aqui, vou colar aqui, e aí, até então, esse vetor artigos, ele é um vetor, né? Ele é uma lista de elementos, e no caso ele tem apenas um elemento, que é um objeto, com essas propriedades aqui. Portanto, nós vamos ter mais artigos aqui, mas ao invés de copiar cada um individualmente, eu vou simplesmente copiar aqui da minha colinha, vou colar aqui, e portanto aqui agora nós temos os outros artigos que serão exibidos na nossa página. Portanto, copiem aí o conteúdo deles. Pausem o vídeo se for necessário, né? E, portanto, são esses artigos que nós vamos utilizar. Eu vou salvar esse arquivo aqui. E agora, eu vou criar um segundo arquivo JavaScript chamado script.js. E é nesse arquivo que nós vamos criar a lógica da nossa página, né? E vamos pensar aqui, como que nós podemos fazer para... Bem, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiramente, nós precisamos, de forma dinâmica, preencher o conteúdo aqui do blog, né? Então, essa é uma funcionalidade que nós precisamos fazer. E a segunda é alternar o modo da página para modo escuro ou modo claro quando o usuário clicar aqui no botão alternar. Então, serão duas coisas que nós precisamos fazer. Vamos começar com alternância. Deixa eu pensar. Vamos começar preenchendo aqui o conteúdo, que é a parte mais difícil. Então vamos começar pela parte difícil. Para fazer isso aqui, nós precisamos primeiramente selecionar aqui no arquivo JavaScript, no arquivo HTML, nós precisamos selecionar esse elemento aqui, ó, é o elemento com a classe artigos, no plural. No caso, esse elemento aqui, nós precisamos selecionar ele para, em seguida, percorrer esse vetor aqui de artigos e para cada um dos objetos, para cada um dos elementos, criar um elemento desse tipo aqui, com essa estrutura aqui, preenchendo de forma dinâmica o conteúdo aqui de cada um deles. Para fazer isso, nós precisamos, primeiramente, repara aqui, a forma como os nossos objetos representando os artigos está estruturada para a propriedade data é a seguinte. Aqui na propriedade data, nós estamos utilizando um objeto do tipo date. Esse objeto do tipo date, na hora de exibir aqui, nós queremos formatar ele de forma que fique em português, né? De forma que a leitura aqui da data fique em português. Para fazer isso, nós precisaremos utilizar uma biblioteca chamada moment.js. Então eu vou copiar aqui da minha colinha. E aqui
eu vou colar no final aqui do arquivo, antes de fechar a tag body, eu vou colar essa linha de código aqui. Essa linha de código é uma tag script que basicamente conecta esse arquivo aqui ao nosso projeto. Esse arquivo aqui é o arquivo da biblioteca moment.js. E você pode até mesmo copiar isso aqui e acessar aqui no navegador. E você vai ver que é simplesmente um arquivo. Isso aqui é código JavaScript, é um arquivo bem extenso, né? E é uma biblioteca que nos permite manipular datas de forma bem interessante. Portanto, nós temos aqui agora, deixa eu salvar isso aqui. Nós temos aqui agora o nosso arquivo, a nossa biblioteca moment.js conectada. Eu quero conectar também esse arquivo aqui, que é o dados.js. Portanto, aqui eu vou escrever script. E aí, para a propriedade src, eu vou definir script.js como sendo o arquivo que eu quero conectar. E eu quero conectar também, ou melhor, dados.js, que é esse arquivo aqui. E eu quero conectar também esse arquivo aqui, que não tem nada ainda, mas nós vamos escrever código daqui a pouco. Mas vamos conectar logo, para que a gente não esqueça de fazer isso. Portanto, eu vou escrever aqui uma tag script, definindo a propriedade src como sendo o nome do arquivo que eu quero conectar, que é o arquivo script.js. Eu vou salvar esse arquivo aqui. E aí, aqui dentro do arquivo script.js, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu quero selecionar o elemento com a classe artigos, no plural. Então, eu vou digitar aqui, ó, document, query selector. E aí, aqui dentro dos parênteses, eu vou especificar que eu quero selecionar um elemento através da classe. Portanto, eu vou digitar aqui ponto. E a classe que eu quero selecionar é artigos. E aí eu vou atribuir essa seleção de elemento a uma constante chamada container artigos. E aí, se eu imprimir isso no console, nós veremos aqui no console que contém... eu errei o nome, é container com E. Eu vou salvar. Com A. É isso, container. Portanto, agora nós temos aqui o elemento com a classe artigos selecionada de forma correta. Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu quero... Deixa eu pensar. Bem, aqui no arquivo HTML, nós estamos conectando o arquivo dados.js, que dentro possui isso aqui, né? Que é o vetor de artigos. Portanto, como nós estamos conectando, como nós estamos importando esse arquivo aqui antes do script.js, nós temos acesso, olha que interessante, nós temos acesso aqui dentro de script.js, nós temos acesso a esses artigos aqui. Portanto, eu posso, por exemplo, escrever aqui, console.log artigos. Mesmo que ele não exista aqui no arquivo script.js, como eu estou conectando aqui na página JavaScript, antes do arquivo script.js, nós temos acesso aqui. Então, se eu salvar esse arquivo, nós veremos aqui que nós temos acesso a esse vetor aqui, né? Se eu tivesse conectado script.js antes de dados.js, nós não teríamos acesso, acredito eu, vamos checar. Exatamente. Nós não teríamos acesso a artigos, porque esse trecho de código aqui, especificamente essa linha aqui, a linha 5, está sendo executada antes que artigos exista, né? Por conta da ordem de conexão aqui do código JavaScript. Portanto, é essa ordem aqui que nós precisamos seguir para que o vetor artigos exista antes da gente tentar imprimir eles no console. Agora que nós temos acesso a esses artigos, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou percorrer... Deixa eu remover os dois. Eu vou percorrer
esse vetor artigos através do método map. Esse método ele vai receber uma função, e essa função, que vai ser uma função flecha, por padrão, essa função ela recebe o elemento do vetor um por vez. Então, no caso aqui, artigo, que é o artigo aqui vai representar cada um dos artigos do vetor artigos. No caso, o método map, ele vai percorrer os artigos, e para cada um dos elementos aqui, para cada um desses objetos, ele vai executar o que está aqui dentro das chaves, né? E aí nós vamos referenciar a esse elemento através desse argumento aqui, que nós estamos chamando de artigo. Poderia ser B, poderia ser A, poderia ser B, poderia ser X, mas como representa um artigo individual do vetor artigos, vamos chamar ele simplesmente de artigo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse artigo, e vou atribuir ele a várias variáveis, desestruturando esse objeto em suas propriedades individuais, na propriedade título, na propriedade data, na propriedade duração e na propriedade conteúdo. A gente vai desestruturar esse objeto para a gente poder acessar cada um desses aqui de forma individual. Portanto, eu vou fazer o seguinte, ó. Const, abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro das chaves eu vou especificar as propriedades que eu quero desestruturar aqui, né? No caso vai ser a propriedade título, data, duração e conteúdo. E, portanto, agora eu vou poder acessar essas propriedades do artigo através destas constantes aqui. Eu poderia, por exemplo, escrever aqui artigo.título, e aí também funcionaria. Ou então artigo.data, e também funcionaria. Mas eu quero economizar um pouco de texto, né? Sem ter que ficar escrevendo artigo, ponto. Eu vou desestruturar o objeto artigo em suas propriedades. E através dessas constantes aqui, nós vamos acessar esses dados. Em seguida, eu vou formatar a data dessa maneira aqui, né? Dessa maneira aqui, de forma que fique legível para o usuário. Porque da forma que está agora, se eu imprimir, por exemplo, se eu imprimir essa data no console, nós veremos não a data formatada dessa maneira aqui, mas o objeto data aqui, como está definido na propriedade. E aí, se eu imprimir isso no console, nós veremos aqui que a data ela não está formatada aqui de forma bonita, né? Ela está nesse formato aqui, que é próprio do objeto date. Só que vamos formatar ela de forma que fique legível, né? Utilizando, lembrando, a biblioteca moment.js que nós já conectamos, né? Portanto, aqui eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever moment. Esse é o objeto fornecido pela biblioteca moment.js. Portanto, nós temos acesso aqui no nosso código sem ter que definir aqui, né? Por exemplo, const moment é igual à biblioteca moment. Nós não precisamos fazer isso, porque nós já conectamos aqui, né? Da mesma forma que nós temos acesso aos dados, nós também temos acesso à biblioteca moment. E aí, eu vou passar aqui como argumento para a biblioteca a data. E aí, essa biblioteca aqui, moment, ela tem um método chamado format. E esse método nós usamos para especificar a formatação da data, né? E aí, você só saberia como formatar aqui se você tivesse lido a documentação da biblioteca antes, né? Mas a forma como se formata é a seguinte, ó. Eu vou digitar aqui, ó, D para o dia, colchetes, D vai ser esse texto aqui que vai ser exibido realmente, espaço MMMM para o mês de forma extensa, né, sem ser abreviado, como aqui, né, aqui está abreviado, novembro, NOV, junho, JUN, né.
vai ter o texto D inserido aqui também. E por fim o ano. E aí para o ano vai ser Y maiúsculo, porque Y significa... Y vem da palavra year. Year em inglês significa ano. E aí, aqui na biblioteca Moment.js, para formatar o ano em forma extensa, né? Assim com os 4 dígitos, sem ser abreviado, como por exemplo só o 20, né? Ou então, se fosse o ano 2019, só 19, né? Para ser o ano extenso, nós vamos colocar 4Y aqui. E aí, eu vou pegar isso aqui, que é a data formatada, e vou atribuir a uma constante chamada data formatada. E em seguida eu vou imprimir isso aqui no console só para garantir que vai funcionar. Vou salvar esse arquivo. E aí, portanto, agora nós temos aqui as datas formatadas da forma que nós queremos, mas nós vemos que o nome do mês está em inglês, né? Nós temos aqui October para outubro, November para novembro, August para agosto e June para junho. Para alterar isso aqui, para definir que nós queremos a localização, por assim dizer, das datas para a língua portuguesa, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no topo do arquivo, logo na linha 1, eu vou digitar o seguinte: Moment é a nossa biblioteca, ela possui um método chamado locale, e dentro desse método nós vamos especificar que nós queremos a língua portuguesa. Então eu vou digitar aqui, ó, PT. PT é para a língua, é o código da língua portuguesa em programação. Eu vou salvar esse arquivo e, portanto, agora nós veremos que o nome dos meses está em português. Só que o que nós queremos não é imprimir a data aqui no console, né? O que nós queremos é criar de forma dinâmica cada um destes arquivos de blog aqui. Portanto, eu vou fazer o seguinte: aqui no arquivo HTML, eu vou remover esse artigo que é inserido de forma estática. Vou deixar somente aqui a seção artigos vazia. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte: como nós estamos percorrendo aqui o vetor artigos, né? Para cada um deles eu vou retornar. Então eu vou escrever aqui, ó, return. E aqui eu vou criar essa mesma estrutura aqui, ó. Eu vou criar essa mesma estrutura aqui, só que com o conteúdo aqui de forma dinâmica. Então o que você poderia fazer seria o seguinte, ó, você poderia vir aqui e copiar isso aqui, por exemplo. Você poderia copiar, e certamente isso funcionaria. Eu vou criar um template de string, digitando acento grave, e aí eu posso colar isso aqui, e aí para cada um dos conteúdos aqui, eu vou encaixar de forma dinâmica o título. Aqui para a data, eu vou encaixar de forma dinâmica data, ou melhor, data formatada. Para os minutos de leitura, eu vou digitar aqui duração, min de leitura, e aqui para o conteúdo, eu vou digitar conteúdo. E, portanto, agora nós temos de forma dinâmica os componentes para as publicações do blog de forma dinâmica aqui, né? E aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu formatar aqui. Se eu salvar aqui o arquivo, o meu editor de código ele vai formatar automaticamente. Deixa eu clicar então em salvar, Ctrl S. Essa formatação aqui tá boa. E aí, agora eu posso vir aqui. Eu vou vir aqui na linha 4. E esses artigos que agora são elementos HTML, né? Eu vou atribuir eles a uma constante chamada dados artigos. E aí, na linha 18, eu vou imprimir isso no console. Dados artigos.
E quando eu salvar, nós veremos aqui, deixa eu remover isso aqui. Nós veremos aqui cada um dos artigos em formato HTML, né? E aí, o que eu quero fazer não é imprimir eles aqui. O que eu quero fazer é inserir esses dados artigos como sendo o HTML interno desse elemento aqui. Perdão. Portanto, o que eu vou fazer será o seguinte. Eu tenho acesso aqui ao container artigos. Portanto, eu vou acessar ele aqui, container artigos. Elementos HTML possuem uma propriedade chamada inner HTML, que eu vou definir como sendo dados artigos. E agora, quando eu salvar esse arquivo, nós veremos aqui as publicações dos blogs, né? Os artigos do blog. Portanto, isso aqui nós definimos, essa funcionalidade nós definimos. Vamos definir aqui agora a funcionalidade do botão alternar. Para isso, aqui na linha 19, ou melhor, na linha 20, eu vou digitar aqui document.querySelector vai ser igual ao elemento com a classe botão. Eu vou atribuir isso a uma constante chamada botão alternar. E aí, eu quero fazer o seguinte. Quando esse botão alternar ele for clicado, né, eu quero atribuir ao documento da página, a página inteira, eu quero atribuir essa classe aqui, ó, tema escuro, que vai alternar os valores dessas variáveis aqui, variáveis que estão sendo utilizadas ao longo do nosso código CSS. Né? Para fazer isso, eu vou digitar aqui, ó, botão alternar.addEventListener para adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E a função que eu vou executar vai ser o seguinte. Eu vou acessar o documento, document. O documento da página possui uma propriedade chamada documentElement. Essa propriedade documentElement, que é uma propriedade que representa o elemento da página, por assim dizer, é um elemento comum. Então possui a propriedade classList e as propriedades classList dos elementos HTML possuem um método chamado toggle. E esse método ele alterna. A palavra toggle em inglês significa alternar. Esse método toggle da propriedade classList alterna uma classe, ou seja, se ela existe, ela é removida. Se ela não existe, ela é adicionada. E a classe que eu quero alternar se chama tema escuro. Eu vou salvar esse arquivo. E agora, vamos cruzar os dedos. Deixa eu expandir aqui. Se eu clicar aqui em alternar, nós vemos que as variáveis CSS foram alternadas para o modo escuro, né? Portanto, é esse projeto que nós acabamos de criar. O projeto está finalizado e é um projeto bem bacana, né? Essa funcionalidade de modo escuro é uma funcionalidade que é muito utilizada em vários sites. E, portanto, agora você aprendeu não só a como criar esse tipo de funcionalidade de modo escuro, mas também como preencher o conteúdo de uma página de forma dinâmica utilizando JavaScript. É isso. Eu te vejo no próximo tutorial.